Por isso você não precisa pagar as suas dívidas. Vamos reagir aqui ao vídeo do Fernando Urich, aí, um dos maiores economistas do Brasil. Lembrando você aí, deixa seu like, mano. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ver essa história que ele está falando aqui, ó. Dívida pública é insustentável, há risco de calote, né? Por isso que você também precisa pagar suas dívidas, sabe? Tem uma série de teóricos aí da economia que falam isso, que as dívidas elas são impagáveis já. Então você nunca precisa preocupar com dívida. Ah, o governo está devendo não sei quanto, foda-se, não vai pagar mesmo. Nunca vai ser paga a dívida, né? Você vai imprimir mais dinheiro, porque o dinheiro não é um trem escasso, é um negócio que você vai criando e vai enfiando na economia aí, e foda-se. Então é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo do Fernando Urich, aí um tema de economia aqui, na live do Jovem Tranquilão. Dívida pública do Brasil continua em tendência de alta, se aproximando de 90% do PIB. E com esse dado, as perguntas: qual é o máximo de dívida que um governo pode assumir? A partir de... É infinito. É infinito. O problema não é dever, o problema é você pagar. Enquanto não dando crédito, vai usando. Aí, se não der para pagar, você vê o que faz depois. Porque o governo tem arma, né? Quem que vai se meter? Nível, o endividamento se torna insustentável, em que o país corre o risco de quebrar. Estaria o Brasil perto desse momento? Poderia ocorrer o calote da dívida pública? Pois eu recebo esse tipo de pergunta com alguma frequência, então é importante esclarecermos a real situação da dívida nacional e o que o governo pode fazer para pagá-la ou não. Porque realmente, analisando o gráfico da dívida sobre o PIB, ele assusta. Chegamos em 97% do PIB no auge da pandemia, depois houve uma queda substancial para próximo de 80%, até abaixo do nível pré-pandemia, mas nos últimos 18 meses a dívida não para de subir e nesse momento o último dado divulgado está no patamar de 88,3%. Aqui... eu acho que tá devendo é pouco, já deveu mais, ó. Não dá nada não, pode dever, foda-se, é só não pagar depois, não tem problema. Casa Silva mandou R$1. Aqui na minha cidade o pessoal junta papinha em um pote e usa outras vezes, tanto sozinho ou com outra pessoa. Tranquilão, abraço. A galera aí não aprende o que é papinha. Que isso, cara, que nojento. Então, um abraço pro Gabriel Luxinha aqui, ó. Chegou. Valeu, Gabriel, pela sua live, seu live pix. Manda o live pix aí, galera. Se inscreve no canal aí. Manda um superchat também. Esclarecer também que o critério utilizado é a dívida bruta do governo, incluindo os títulos em carteira do Banco Central, dividido pelo PIB. E claro que este nível de dívida elevada, a gente se pergunta qual é o limite. Pois a verdade é que há dois tipos de calote. Um país pode simplesmente decretar a moratória da dívida e anunciar para os seus credores que não vai mais pagar a dívida ou vai aplicar um desconto porque não consegue repagá-la. Nos últimos 30, 40 ou 50 anos... Mas que as pessoas acontece isso também. Você fica devendo lá e passa um tempo os caras dão um desconto para você. Basicamente é isso. Porque o dinheiro ele é meio que criado do nada, né? Você põe R$100 no banco, o governo pode emprestar 300. Então, se um só pagar a dívida, pronto, o banco já teve o lucro dele. Você reparou, não é louco isso? Um país que você tem mais de 70% da população endividada. Vamos ver aqui, inadimplência no Brasil. Percentual de inadimplentes no... Cara, não sei digitar mais, mano. 46% da população adulta do Brasil está devendo, inadimplente, está sem pagar a dívida. E por outro lado, você vê isso aqui, ó, lucro recorde dos bancos. Os bancos estão batendo, não é um negócio assim, tudo bem, né, que aqui, no caso, não está batendo agora, mas, ó, o 2025, ó, o lucro dos 4 maiores bancos brasileiros atinge recorde nominal em 2024. Então, não é contraditório essas duas informações? Por um lado, quase a metade das pessoas não paga os empréstimos que pega. E por outro, os bancos estão tendo lucro recorde. Por quê? Porque o dinheiro é criado do nada. O banco é uma fábrica do dinheiro aqui, ó. Fala aí, Fernando Urich, se eu tô a cara do Fernando Urich para teoria econômica tranquilista. O banco tem a reserva fracionária, ele vai lá e vai criando dinheiro. Então esse dinheiro que você pega emprestado não é um dinheiro que existe, ele foi criado do nada. E aí, se você não pagar, não tem problema. Aí metade das pessoas não paga. Aquele que pagou está dando lucro do banco e está tudo certo. Porque você paga aquilo. Você paga imposto para quê? Para não ser preso. Você paga suas dívidas para quê? Para poder pegar mais empréstimo. Basicamente é isso. Quando você fica devendo, a fonte seca para você, né? Mas isso aqui é um ponto também. Porque para o banco não é interessante que você não consiga crédito. Para o banco é interessante que todo mundo pegue crédito o máximo possível. Porque quanto mais crédito você pegar, mais lucro ele vai fazer lá na frente, né? Então, de certa forma, o problema todo é aí. Você vê que quando a economia dá essa travada, o pessoal alivia a dívida para quem está devendo. Porque, ó, quase metade das pessoas não estão pagando as suas dívidas, cara. Quase metade. Então, e o banco está tendo lucro ainda. Então dá para dever mais. Dá para ficar mais sossegado. E não tem problema. Mandando um abraço aqui pro B6, né?
pode gastar à vontade mesmo, até a gente não conseguir comprar mais nada, né? Pelo imposto, tá absurdo. Não, pois é, mas aí que tá, não precisa nem cobrar imposto, porque não precisa nem pagar a dívida, esse que é o ponto, o governo vai rolando a dívida, vai inventando as coisas lá, e de fato o imposto é muito grande, né? Porque aliás, essa é outra coisa, se o governo pode imprimir dinheiro, para que cobrar imposto? Vai imprimindo dinheiro só, né? E aí você tem a inflação depois, que é uma forma de imposto também, mas enfim, vamos lá. Esse tipo de calote costuma acontecer na dívida externa dos países, que é aquela denominada numa moeda estrangeira, normalmente alguma moeda forte ou menos fraca, como dólar, libra esterlina, e o país decreta que não está em condições de repagar aquela dívida, ou simplesmente não paga a dívida, ou precisa refinanciá-la, e acessa algum empréstimo emergencial com o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, enfim, ou tenta renegociar com os seus credores. É o que aconteceu com o Brasil já na década de 80, com o México, e mais recentemente, e em várias instâncias, com a Argentina. Porque esses países, quando assumem uma dívida denominada em moeda estrangeira, não conseguem imprimir a moeda local para repagar essa dívida. Ela está denominada em dólares. Apenas o Banco Central Americano, o Fed, pode imprimir dólares. Na dívida interna, aquela emitida na moeda do próprio país, é muito mais difícil ocorrer esse tipo de calote. E na verdade o que acontece é um calote não oficial em que os países pagam com inflação, imprimindo moeda para repagar aquela dívida que foi emitida anteriormente. Mas muitos não entendem esta mecânica. Mas como assim o país paga via inflação? Ou ele dá o calote via inflação, que é uma forma de enganar os credores, pagando a dívida com uma moeda que perdeu muito valor. Pois eu vou exemplificar aqui com gráficos. Esse é o ponto, você pega um empréstimo, a moeda, você desvaloriza ela na frente, você paga menos. Esse é o que o governo faz, né? Na sua vida pessoal você faz isso com renegociação. Você pega um empréstimo com 5 anos sem pagar, você paga menos do que você pegou. E depois de 5 anos o dinheiro vale menos também. Então imagina, você pegou 100 mil reais, espera 5 anos e vai pagar lá no acordo 30 mil. Primeiro, o valor que você pagou já é menor. Segundo, 30 mil depois de 5 anos vale muito menos que 30 mil hoje. Então, é a mágica do juro negativo, tá ligado? E por trás disso tudo tem essa questão do dinheiro ser criado do nada, né? Como você não tem lastro nenhum do dinheiro em ouro, nem nada desse tipo, o dinheiro literalmente não existe. O cara vai criando dinheiro, vai dando dinheiro pra você assim, ó. É um negócio que não é escasso mais, né? Então é um bagulho muito louco você parar pra pensar que é o que acontece, né? Você é um país aí com quase 50% das pessoas devendo. E o que vai acontecer com essa galera aqui? Será que eles vão pagar essas dívidas um dia? Vão nada. O que pode acontecer é esse percentual aumentar muito, chegar ao ponto que trava o banco, porque aí tá todo mundo com o nome sujo, o banco não consegue mais emprestar. Aí o próprio banco vai falar, não, pera aí, é melhor limpar o nome dessa galera para voltar a ter cliente aqui que eu posso emprestar para ele. Mesmo que ele não pague depois, porque o dinheiro ele vai sendo criado do nada, né? Esse negócio da reserva fracionária é o negócio mais bizarro que tem, velho. O banco não tem o dinheiro que ele te empresta, velho. Por isso que se todo mundo for lá sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. Porque ele não tem, tá na sua conta, não tem lá, tem tantos reais. Vai acreditar, vai lá sacar pra você ver. Se vai se juntar, todo mundo for lá sacar, não tem aquele dinheiro pra te dar. Porque é um negócio meio fake, tá ligado? É um bagulho muito louco. O dinheiro, cara, é doido esse negócio. É bem claro o conceito de como um país pode pagar a dívida ou dar o calote via inflação. E o exemplo que eu vou mostrar pra vocês é um caso de um país que começa com 100% de dívida sobre PIB, numa economia que não cresce em termos reais, então está estagnada, 0% de crescimento real, mas tem uma inflação de 2% ao ano. Portanto, o PIB nominal é 2%, mas como a inflação também é de 2%, o crescimento real é zero, estagnação. E assumindo que o país não emite mais nenhuma dívida ao longo desse período, apenas começa com aquele montante emitido, como é que este nível de inflação vai corroendo o valor real da dívida? Pois aqui temos então o gráfico com o PIB nominal, com o eixo da esquerda mostrando o crescimento de 2%, a dívida 0%, ela foi emitida, não está mais crescendo, mas a relação dívida-PIB, que essa é a planilha que eu utilizo para fazer o meu orçamento doméstico há mais de 25 anos e que eu vou disponibilizar gratuitamente para que de 100% em 14 anos chega a 76% dívida PIB por conta de uma inflação de 2%. Então, uma inflação de 2% ao longo de 14 anos come 24% do valor real da dívida e apenas por meio da inflação, sem o país nem precisar crescer, ele está corroendo o valor real e assim diminuindo o nível de endividamento sobre a economia. E qual é? Você vê como é que é genial, a gente fica achando que o governo é burro somos nós. Burros somos nós, tá vendo? Você tá entendendo o que ele tá falando, é que eu vou tentar traduzir. Tipo assim, só do governo tá fazendo inflação, é que eu acabei de falar aqui, velho. O dinheiro tá valendo menos. Então você tem 100 mil hoje, é menos do que 100 mil daqui a 5 anos. Por isso que a FGTS é uma piada. Você tem lá 10 mil reais na FGTS, vai precisar sacar quando? Quando você aposentar com 80 anos, daqui 40 anos. Daqui 40 anos, 10 mil reais é 100 reais o valor de compra. O que você vai comprar com aquela porra. Então é isso, mano. O governo já percebeu isso também. Que você dever é você entrar vendido em moeda, né? Quando você sabe que a moeda vai diminuir de valor, você faz dívida, porque aí no futuro você vai pagar menos, tá certo? Ainda mais essas dívidas de governo, que é tudo longo prazo, né? Mano, é uma viagem do caralho esses negócios. Pode ficar por trás disso. À medida que a inflação vai ocorrendo, o dinheiro vai perdendo valor, imaginando, por exemplo, 100 unidades monetárias em D0,
14 anos depois, com uma inflação anual de 2%, esses R$100 seriam cerca de R$132, unidades monetárias. Então, a grosso modo, este é o nível de desvalorização do dinheiro. Para pagar aqueles R$100, você agora precisaria de 132. Seria a inflação do período. Então, R$100 em D0 equivalem a R$132 14 anos depois. Portanto, se eu emitir uma dívida de 100... Isso ele está falando de 2%. Aqui no Brasil fala-se que é 20% a inflação real, né? Que você tem no Brasil. Então, imagina só. É 10 vezes maior. Caralho, isso é louco, mano. Em D0, 14 anos depois, eu consigo pagar ela muito mais facilmente por conta da desvalorização do dinheiro. Porque o dinheiro perdeu o poder de compra, e é isso que significa, então, pagar a dívida via inflação. É muito mais fácil eu gerar R$100 de atividade econômica ou de arrecadação 14 anos depois do que R$100 lá em D0 quando a dívida foi emitida, porque o dinheiro perdeu o valor. Então esse é o efeito da inflação no endividamento de um país. Para usar agora um exemplo mais extremo, mas até mais próximo da realidade brasileira, o que acontece com o endividamento quando a inflação anual é de não 2%, mas 4% ao ano? Aí o efeito é ainda mais drástico e em 14 anos o endividamento cai de 100% para 58%. Então a dívida real foi comida em 42%, porque R$100, 14 anos depois, 100 unidades monetárias, a uma inflação de 4% ao ano, equivaleria a cerca de mais de 170 unidades monetárias. Então é muito mais fácil, 14 anos depois, gerar atividade econômica, gerar receita de 100 unidades monetárias, agora que o dinheiro se desvalorizou e muito. Então é dessa forma que, em termos reais, o peso da dívida cai, a inflação come o real valor das dívidas, e é a forma pela qual os países historicamente pagaram as suas dívidas, ou refinanciaram as dívidas, ou diminuíram o nível de endividamento em relação à economia. Especialmente depois da Segunda Guerra, foi o que aconteceu na Europa, com os Estados Unidos também, em que o nível de endividamento estava muito elevado, e parte da solução não foi a única, foi também a inflação. Também houve crescimento econômico, houve um pouco de ajuste fiscal, mas são vários fatores, e quando a dívida chega num patamar muito elevado, normalmente ocorre então essa combinação, mas também há a inflação. E no caso de países desenvolvidos, quase sempre a dívida é como eu mostrei aqui neste gráfico, em que ela é emitida com uma taxa de juros pré-fixada e não há correção monetária. Então o dinheiro vai perdendo valor, mas a dívida não é corrigida. Por isso que dá esse efeito drástico de queda do nível de endividamento, em que a inflação corrói o valor real da dívida. O problema é que no caso brasileiro, nós não emitimos apenas dívida pré-fixada. Até hoje, boa parte do nosso endividamento público está indexada em títulos que pagam a taxa Selic, então taxa pós-fixada ou taxa flutuante, e títulos também pagam a variação da inflação. E eu vou mostrar aqui este gráfico, a gente vê, eu já mostrei em vídeos passados, mas a gente consegue entender a magnitude de como a nossa dívida está engessada, e pagar via inflação a dívida brasileira não é tão simples. Também ocorre, mas não na mesma magnitude que é possível em países desenvolvidos, em que a maior parte da dívida emitida está com taxa pré-fixada sem correção monetária. Então aqui o Brasil, fevereiro de 2025, último dado aqui divulgado. Não, mas aí sabe o que o governo faz? Ele divulga uma taxa oficial abaixo lá. Pronto, é simples. Tipo, a inflação real é uma e ele divulga outra. A inflação aqui do... Como diz o cara lá da União Soviética, o importante não são os números, mas quem faz os números. Então, eu fiz citação oficial. 12 meses. Quanto é que tá essa inflação aí, ó? 5%? Você tá de brincadeira, porra, 5%, cara. Se você tem um orçamento doméstico aí, vai ver se aumentou só 5%. Não aumentou. Então, a malandragem do governo é essa. Ela pega aqui, eu tenho uma dívida atrelada à inflação. Tem, mas aí eu vou lá e falo que a inflação é menos do que ela realmente é. E aí, no final das contas, acaba dando no mesmo, tá ligado? É isso que é foda, mano. Se o cara é aquilo lá, a raposa toma conta do galinheiro, velho. Se o incentivo pro governo é que a inflação seja baixa, e ele que calcula a inflação, então ele vai dar um jeito. Aí você fala, não, mas é um instituto de pesquisa, não sei o que, mano. Os caras botam os malucos lá, velho, pra poder fazer. Ainda mais no Brasil aqui, é um país de educação baixa, né? Quem que vai ficar revisando esses números? O pessoal é tudo comprado pelo governo também, então, mano. Quase metade da dívida, 48%, é taxa flutuante. Aqui é a LFT, o Tesouro Selic, letras financeiras do Tesouro. Depois temos 28%, que é índice de preço. Então as NTNBs ou Tesouro IPCA, quase tudo, praticamente tudo é isso. E depois apenas 20,5% é do tipo pré-fixado, que seria o mais fácil de pagar via inflação. E apenas 4,2% aqui que é atrelado ao câmbio denominado na moeda estrangeira. Só a título de curiosidade, se a gente voltasse lá em 2002, praticamente... Ciao, come va? Tu capisci quello che ti sto dicendo, ma hai difficoltà a parlare? Quando
praticamente metade da dívida estava atrelada ao câmbio, e ali o Brasil corria sim o risco de quebrar. Agora não, agora o câmbio é uma parte quase desprezível, metade é Selic, metade, 1/3 quase é índice de preços e 20% é taxa flutuante. E vejam como este perfil de dívida por indexador foi piorando ao longo dos últimos 14 anos, e especialmente 2024 e 2025, em que a dependência do governo de taxa pós-fixada, flutuante, índice de preços aumentou. Então isso, por que é um problema e por que então que é mais difícil para o governo brasileiro pagar a dívida via inflação? Porque quando a inflação sobe no Brasil, qual é a ferramenta que o Banco Central tem para combater a inflação? Taxa de juros. Agora estamos aqui nos aproximando de 15% ao ano. Então o Banco Central aumenta a taxa de juros e logo reflete no peso da dívida por conta do juros embutido nessa dívida, que é taxa flutuante, atrelada à Selic, e é quase metade da dívida brasileira. Então a inflação pode logo impactar já o endividamento do Brasil. A outra parte aqui, 1/3, ou quase 1/3, são os títulos atrelados à inflação. Então quanto mais a inflação sobe, mais esse custo vai impactar na dívida também, porque o governo vai ter mais este fardo agora da inflação. Paga uma taxa de juros, aí sim pré-fixada, mais a variação da inflação. Então a gente pode dizer que quase 80% ou 75% da dívida brasileira, ela está relativamente indexada e não é tão simples pagar essa dívida via inflação. Então esse calote não oficial, no caso brasileiro, hoje é uma via bem menos factível do que já foi no passado e do que ainda é para países desenvolvidos. Além disso, nossa dívida também é muito curta. O vencimento médio é de 4,08 anos e da dívida interna apenas é abaixo disso, 3,94. Isso quer dizer que ela precisa ser rolada 100% da dívida a cada 4 anos. É também um peso maior e impõe uma necessidade maior de caixa do governo, porque ele precisa socorro, Deus! financiar essa dívida constantemente ou muito mais rapidamente do que seria no caso, por exemplo, da Inglaterra, da Alemanha ou do Japão, que conseguem emitir dívidas mais alongadas. Então isso aqui também é uma complicação adicional para o Brasil e para pagar via inflação. Ainda assim, a verdade é que, de tempos em tempos, a diminuição do endividamento público via inflação acaba acontecendo, especialmente em momentos mais extraordinários, como foi o caso da pandemia. E isso eu quero mostrar para vocês agora em alguns gráficos, para a gente entender a magnitude do que aconteceu, porque a inflação ajudou a diminuir aquele endividamento, que chegou em 97%, vamos lá novamente aqui, ó, 97% foi a dívida no auge da pandemia, e depois voltou aqui para o nível de 80%, é uma queda substancial quando muitos imaginavam que iria ultrapassar 100%. E por que imaginavam isso? Porque estavam extrapolando o passado recente no futuro, e sem entender essa mecânica do endividamento, da circulação de moeda e da inflação no nível de endividamento. E é o que eu vou mostrar agora no próximo gráfico, então. Então você vê que esse negócio aí que ele tá falando tudo, no final das contas, quer dizer uma coisa só. E não adianta, velho, se você entender o dinheiro como uma coisa escassa, né, como na economia clássica, quando você tinha o dinheiro atrelado ao... ele tinha lastro, né, em dólar, que era uma coisa física, em ouro, né, que era uma coisa física e escassa, você não consegue entender esse novo mundo, cara. E a teoria monetária moderna que é aplicada aí, ela tem essa característica, ela enxerga o dinheiro como uma coisa não escassa. Tudo bem, você olha o gráfico, o negócio tá caindo, tá piorando, nos números, o valor da moeda tá perdendo moeda, valor, inflação, isso aqui, beleza. Mas você olha o outro lado, que é a qualidade de vida das pessoas, a longevidade, o poder de compra, tecnologia, tudo isso está evoluindo pra caralho. Tá ligado? Você vai pegar em 2008, por exemplo, a crise financeira que teve, os juros negativos e tudo mais. Mano, o progresso que você teve, quantas invenções, quantas tecnologias, quantas coisas você não teve, justamente por tornar o dinheiro uma coisa não escassa, né? Esse ponto de virada foi, se eu não me engano, nos anos 70, né? Quando, acho que 72, que foi o que teve um negócio lá, se não me engano, o Bretton Woods, não lembro exatamente o nome, mas foi um evento onde deixou de ter lastro o dinheiro, então o dinheiro deixou de ser escasso. Basicamente isso. Então você pode criar dinheiro do nada. E pode ver que o progresso humano ele só aumentou. Que aí entra nessa ideia do Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele fala o seguinte, mano. Vamos citar aqui o nosso gênio, um dos maiores gênios brasileiros é esse, Pablo Marçal. Ele fala que dinheiro é energia. E isso é verdade, mano. Dinheiro, ele... Vamos ver se ele... Eu não sei se eu vou achar o vídeo específico. O cara tem muito vídeo, tá ligado? Tá aqui, ó. O Marçal falando aqui, ó. No TikTok. Ele fala que dinheiro é energia. Então o dinheiro não é um bagulho escasso, é energia. Quanto mais energia você tem, você bota, mais você vai transformando as paradas. Tá ligado? Basicamente isso. Então se o dinheiro não é mais escasso, significa que você consegue injetar mais energia nas pessoas. Energia no sentido de motivação. Tipo assim, você está criando dinheiro do nada, que é aquilo. Se você tiver o dinheiro como uma coisa escassa, você tem uma capacidade de motivar as pessoas a trabalhar e produzir essas coisas limitada. Porque o dinheiro também é limitado. Agora, se você tem um dinheiro ilimitado, que é o que a gente tem hoje, você vai gerando mais e mais e mais, as pessoas ficam motivadas, elas vão trabalhar. E trabalhando elas produzem, né? Que o dinheiro ele é só uma... O significado real de dinheiro é uma energia de troca. Então, eu vendo uma maçã, troco por dinheiro, por quê? Porque ele mexe com milho, você mexe com maçã. E se os dois estivessem interessados em trocar milho por maçã, não precisaria do dinheiro, precisaria ou não?
Só que é o seguinte, eu quero comprar café. Então não tem interesse em trocar com você uma coisa que eu não quero levar para casa. Então a gente coloca um terceiro na linha, uma energia de troca, para você vender a sua produção de maçã, ele vender a produção de milho e eu vender meu serviço. Aí os três voltam com dinheiro, aí eu fico livre no mercado. Por isso chama livre mercado, para que eu possa trocar essa energia. É isso que é o dinheiro. Tá vendo só? É isso que é o dinheiro, é energia. Se você tem essa energia como uma coisa ilimitada, quer dizer que você pode motivar as pessoas de maneira indefinida. Você está sempre lá com dinheiro. Aí o cara fala, vou te dar um dinheiro aqui, aí você faz o trabalho, não sei o quê. O camarada vai lá, pega um empréstimo no banco, investe na startup dele, contrata você para ser programador. E aí ele tem lucro com aquilo, ele vai e reinveste em outra coisa, e a energia vai fluindo. E aí por isso que o progresso humano está tão alto, né? Então essa ideia mais antiga, vamos dizer assim, de ver o dinheiro como uma parada escassa, que ainda é o padrão da nossa mentalidade até, né? Ela não reflete essa realidade desses novos tempos. Eu preciso estudar aí, como bem disse o rapaz aqui, né? Sobre essa MMT, que é a Modern Monetary Theory, não é isso? Teoria Monetária Moderna. Eu preciso ler sobre isso aqui, que o Matheus Antunes falou, né? Que eu aprendi, um pouco que eu sei de economia, aprendi pelos austríacos, né? Então eu preciso ver se que é de um lado esse Modern Monetary Theory, está do outro lado, que é a galera que fala justamente essa conclusão. Mesmo vendo pelos austríacos ali, dá para você perceber isso. O dinheiro não é mais uma coisa escassa com lastro, ele é só uma promessa. É a mesma coisa, estou te prometendo aqui que eu vou fazer o negócio, não prometi? Prometi para você que eu vou fazer. A mesma coisa é isso, a dívida, o dinheiro, eu prometi para você que eu vou pagar. Então, a partir do momento que eu te prometo alguma coisa, você vai e se mexe. Por exemplo, eu te prometi que eu vou... me traz aqui 10 quilos de banana que eu estou te prometendo que eu vou te pagar essas bananas. Aí você vai lá, planta banana, colhe a banana e me traz a banana. Aí eu vou e te pago. Ou não, tá certo? Mas você vai fazer o esforço. A mesma coisa é isso, o camarada tá lá se endividando, vai no banco, pega um empréstimo, ou seja, o governo também pega ali, emite dívida, faz alguma coisa. Você está gerando movimentação nas pessoas, porque na realidade o dinheiro é só uma parte da parada toda. O que realmente existe é a economia real, as pessoas fazendo trocas, produzindo, trabalhando, criando, inovando, tudo isso, né? Então veja que é muito interessante, mas precisa estudar mais isso aí para ter uma visão mais clara, tá certo? E para você ter acesso a esse mundo aí também, onde o dinheiro é abundante e não escasso, né? A melhor habilidade que existe hoje é o inglês, mano, porque aí você vai poder trabalhar para fora do Brasil e lá o dinheiro vale mais, né? Por causa das questões econômicas, e aí você vai começar a acreditar nisso também. Você vai ver que o dinheiro não é uma coisa escassa, não. Muito mais escasso é o nosso tempo, tá certo? Porque com conhecimento você consegue potencializar a quantidade de dinheiro que você ganha, tá certo? Então aqui na English Bay, ó, você tem aqui a IA da English Bay, tô deixando o link para você aí. Você vai chamar essa IA no WhatsApp, vai simular a situação real de uso do inglês e vai receber um feedback no final para poder te ajudar, tá certo? Lembrando que com o meu cupom Jovem Tranquilão você tem 10% de desconto aqui em qualquer plano da English Bay para você fazer os seus estudos, tá certo? Temos também a Rocket City aí, a melhor escola de tecnologia do Brasil, né? Ih, caralho, eu dei o pau aqui, galera, no merchan. Eu odeio quando isso acontece. A Rocket City é a melhor escola de tecnologia do Brasil, onde você encontra agora no mês de maio, né, que a gente está aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. No mês de maio que a gente está vivendo agora, você consegue uma condição especial lá de aniversário, tá ligado? Nesse plano aqui que te dá acesso total à plataforma com todas as formações da Rocket City, cara. Um negócio maravilhoso. PHP, inteligência artificial, Golang, React, C Sharp, Java, DevOps, enfim, tem uma série de coisas aqui, são mais de 100 projetos. Você vai fazer, sei que você é um cara estudioso, como a Dev e a mãe lá, você vai fazer todos os treinamentos aqui, você vai ter mais de 100 projetos no seu portfólio, cara, no final. Então vai te ajudar muito em processo seletivo, fora o conhecimento que você vai adquirir também, mais de 1.100 horas de conteúdo, né? E você deve falar, pô, isso aí custa uma nota, é um dinheirão, e eu não sou governo para ficar emitindo dívida. Não custa nada não, custa baratinho. 12 de 194, cara. Porra, não é nem 200 conto. É uma pizza. Você cortar uma pizza, você corta 2 pizzas no final de semana, você vai emagrecer e vai pagar esse treinamento aqui, esse pacote, né? Maravilhoso. Lembrando que com o cupom Jovem Tranquilão, qualquer coisa que você comprar na Rocket City, você ganha também um belo de um desconto, tá certo? Temos também aqui o Dolphinante, mano. O Dolphinante é o melhor browser aí, anônimo, né? Para você trabalhar com marketing de afiliados, tá certo? Como é que funciona isso aqui, cara? O Dolphinante ele vai permitir que você crie perfis para criar campanhas, né? Para você poder criar suas campanhas ali no Facebook, no Google Ads, enfim,
Todas essas ferramentas aí, quem trabalha com marketing digital já está cansado de saber. E o Dolphinante é a melhor ferramenta para isso. Com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10 perfis grátis, ou então você escolhe 20% de desconto na primeira mensalidade. Então pega o link que está aí, estou deixando para você, vai lá e pega o Dolphinante, o melhor browser antidetecção para marketing de afiliados, tá certo? Temos aqui também... Uai, cadê o rapaz que estava aqui? Rapaz do céu, sumiu o rapaz. Tinha um rapaz aqui, ó. Ih, rapaz, ele sumiu mesmo, ó. Que isso, cara? Onde está o rapaz? Era um merchan que eu tenho aqui, um novo merchandise novo, vou pôr aqui pra vocês, ó. Não tem problema não, aqui a gente faz o merchan ao vivo, velho, tá aqui, ó. Esse merchan aqui, do nosso amigo Eng Alec Bastos, mano. Segue esse Instagram, galera, segue esse Instagram, ele é um engenheiro de IA, né, que ele tem experiência global, aí já trabalhou no Google Gemini, o AWS, o Llama, né, e ele vai te ajudar a dominar a inteligência artificial. Então vai lá no Instagram dele, acompanhe os conteúdos, cara, uma coisa muito boa. Ele teve até no Templo de Salomão aqui, Deus seja louvado, amém, aqui na capital de São Paulo, né? Tem aqui também os stories dele, ó. Então segue lá o canal dele, aliás, o perfil do Instagram dele lá para você aprender tudo sobre IA. É a melhor referência que a gente tem sobre isso hoje aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá para nossa live então, vendo o que a galera tá falando por aqui, pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal. 83% das pessoas ainda não foi demitida esse ano, né? Não rogo praga, eu espero que ninguém seja mesmo, que a partir de hoje aqui ninguém mais seja demitido esse ano. Você tá trabalhando, vai ficar trabalhando aí, não vai ser proibido demitir. Podia baixar uma lei aí, né? Proibido demitir nós, caralho. Pô, é sacanagem mandar nós embora, mano. Ó, o Rubens Mendonça, o que é isso, jovem? Fazendo cosplay de Silvio Santos. Mas oi, você pode mandar o seu live pix aqui, ó, pra nós na live com a voz do Silvio Santos. Mas oi, mas vem cá, mas vem pra cá, mas vai pra lá. Mas eu apertei errado aqui, olha só. Mas eu apertei errado, agora eu não sei como é que volta. Você pode pôr a voz do Silvio Santos para interagir aqui com a nossa live. Você vem aqui, escolhe uma voz gerada por IA. E aí a gente tem logo o primeiro aqui, ó. Silvio Santos. Olha aí, ó. Use minha voz para enviar sua mensagem. Isso, ó. Manda uma mensagem com a voz do Silvio Santos. Vinícius Miranda perguntando se é melhor vir trabalhar na gringa, parceiro. O Brasil tá à beira do colapso. Mas a ideia é trabalhar pra gringa mesmo, né? É isso que eu faço aí já há mais de um ano que eu trabalho pra gringa. Que é melhor, acorda mais tarde, trabalha mais pouco, não tem muita reunião. É uma beleza, eu acho muito bom. O Dreamit falando que é coisa de calvinismo, né? Nem estuda. Não, é bom estudar pra entender, né? Tá mandando no mundo isso aí. Eu acho que dá pra ter uns insights interessantes, né? O Jonas Oberdan falando que é uma relação fiduciária, né? Esse é o termo. Sou formado em economia e trabalho em banco. Boa, mano. Valeu mesmo. Matheus Antunes, ó, o Brasil sempre vai poder pagar em real, né? Porque a moeda forte é uma boa reserva de dólar, né? Por isso que o Lula fez. Vocês lembram quando o Lula fez isso aqui, ó? Lula zera dívida com o FMI. Ele fez isso aí, né? É uma notícia aqui, ó, que tem aqui de muitos anos atrás, ó. Sei lá, faz muito tempo, né? Mas enfim, por quê? Porque aí você tira a dívida que você tem em moeda externa e você bota numa moeda interna sua aqui. E aí você controla a moeda, você pode imprimir mais. Depois os caras falam que o homem é burro, né? E tem mais um detalhe, que o governo, ele domina a população. Então você emprestar, por isso que eu falo, um camarada que investe, ele é um cara corajoso demais. Os caras falam, não, tem que ter coragem para financiar uma Maroc, velho, e fazer não sei o que. Mano, não. Tem que ter coragem para investir, pô. Tu tá botando seu dinheiro na mão do governo e o governo tem arma, mano. O governo pode te... É a mesma coisa, você emprestaria dinheiro pros caras que vendem substância aí na sua quebrada. Se depois ele não te pagar, você vai cobrar ele vai te pagar com um tiro no meio da testa. É a mesma coisa o governo. A população tá devendo. O governo tá devendo a população. Pô, o governo pode ir lá e fuder com a população, pode botar na cadeia, pode fuzilar, pode fazer o que quiser. Ainda mais a população que não tem arma, que é a população brasileira. Então, uma sacada genial do Lula foi essa aí. Tira a dívida do FMI e bota em título interno. Que a gente vai imprimindo aqui, vai pagando. A hora da merda a gente não paga e os caras ficam quietos. Não vai fazer porra nenhuma, tá ligado? E pra você que vê esse vídeo até aqui, ó, clica no card aqui e vem acompanhar a minha jornada, mano. Diário de um devedor. Eu que já devi mais de R$1 milhão. Já devi muito. Hoje em dia eu tô devendo um pouquinho só. E nessa série aqui você vai acompanhar aí. Você que tá devendo também, vem acompanhar a minha história. Como é que eu fiz para sair de mais de R$1 milhão em dívida para pouco menos de 300 mil hoje, gastando apenas R$30 mil. É a mágica do juro negativo.
dos acordos, da espera. Tenha paciência, não fica correndo para pagar a dívida, não. Vamos seguir o que dá certo, que é o governo. Você não tem que fazer o que o governo faz também, tá ligado?